escritório. Então é muito legal Um escritório familiar. É, familiar. E especialista em criminal? O escritório é criminal, e aí sempre foi, desde a da época... Meu avô funda o escritório como generalista, porque naquela época não existia especialização, né? Não existia você segmentar, porque senão você não tinha cliente. Sim. Então meu avô fazia de tudo um pouco, fazia bem, era muito esforçado, se formou na USP e tudo, mas aí meu pai já vem em outra época em que se cobrava essa especialização. Ele se especializou em penal. Eu não queria ser advogado, eu queria trabalhar com TI, ciência da computação, eu gostava de computador, eu gostava de desbloquear iPhone, quando tava começando, porque os iPhones que traziam, ele não lia o chip, né? Exato. O chip de telefonia, aí tinha que desbloquear pra usar aqui no Brasil. E eu desbloqueava o pessoal do colégio, então eu sempre curti. Mas aí eu encontrei a área do direito digital, e aí eu também abri nessa área no escritório de crimes cibernéticos. Então, o escritório é penal, mas a minha área, né, minha equipe é de crimes cibernéticos, e a gente trabalha em família também, muito legal. É direito penal que fala? Eu achava que era direito criminal. São sinônimos, direito criminal, direito penal, você vai encontrar, o código é penal, e você pode ter, por exemplo, uma matéria na faculdade de direito criminal. No fundo são as mesmas coisas. Eu participo da Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas, mas a gente trabalha com o código penal. Pô, eu acho que é a área do direito que mais apanha, assim. Apanha muito. A minha área é muito interessante porque eu preciso virar uma chave dentro do escritório. Por quê? Porque quando eu comecei na área, eu sempre vi meu pai como advogado de defesa criminalista, que sempre apanhou muito. Então, ele advogou em causas que repercutiram muito. Por exemplo, aquele pastor que tocou a santa com os pés. E o pessoal falou, não, ele chutou a santa. Ele foi advogado desse pastor. E eu fui, na época eu tava já na escola, eu falei, pai, você vai advogar para esse indivíduo? Ele falou, claro, ele tem direito a uma defesa, e você tem que entender isso. Bem que ele me colocou para assistir Ponte dos Espiões. Já viram esse filme? Não. Esse filme é muito legal porque... É nos Estados Unidos, o filme passa nos Estados Unidos, e tem um espião russo que é preso. E ele precisa de um advogado. E um americano é eleito para ser o advogado dele. Só que ele é linchado, porque ele faz uma excelente atuação. E o filme é muito legal. Então mostra que pouco importa quem você é, ou o que você representa na sociedade. Você merece um julgamento justo. Então você vê esse filme e você entende bem a função do advogado criminalista. Mas eu tive que virar uma chavinha, porque meu pai sempre foi essa figura de defender o indivíduo que está respondendo um processo, não julgá-lo, e quem tem que julgar é o juiz, etc. E eu, normalmente, na área do crime cibernético, advogo para as vítimas. Porque dificilmente um hacker me liga, né? Que seria um cracker. Ô, doutor, sofreu uma busca e apreensão, prenderam o computador. Muito difícil. A minha demanda, grande parte, são as empresas que são vítimas, que estão clonando cartão de crédito, que estão vendendo passagem aérea na internet falsa, ou até comprada por clonagem de cartão, uma empresa que sofreu um vazamento de dados, uma empresa que foi criptografada e estão exigindo um resgate para devolver os dados, ou as vítimas comuns de fraude de Pix, invasão em perfil nas redes sociais, eles colocam nos stories. Então, o meu perfil de clientela, sem dúvida nenhuma, eu diria 95%, são as vítimas. Pô, mas dá pra processar alguém assim, se você rodou num Pix, por exemplo? Dá, a gente cria formas de você procurar, conseguir de fato que você tenha o dinheiro de volta. Seja pela responsabilidade do autor, então às vezes esse criminoso, eu vou pegar um exemplo prático. A gente advogou num caso em que o rapaz, um estelionatário, entrou em contato com uma vítima e falou que ele era uma grande corretora de criptomoedas. E ele foi seduzindo essa vítima herdou um dinheiro legal, herdou uma casa dos pais e tudo mais, e colocou todo esse dinheiro nesse investimento. Era tudo falso. Esse rapaz sumiu, como recentemente viralizou aí dos jogadores do Palmeiras, né? O Scarpa e o William Bigode. Então, tem muita fraude nesse segmento. Aí, nesse caso, por exemplo, a gente sabia quem era o autor. Então, porque ele conhecia esse rapaz que era dono dessa agência de cripto. Você vai responsabilizar esse criminoso para ele devolver o dinheiro, para congelar o patrimônio dele, para que ele seja até preso, se for assim necessário. Mas nesse caso foi mais fácil porque você conhecia o autor. Aí, às vezes, quando há muita dificuldade ou quando você pega responsabilidade compartilhada. Você falou o exemplo do Pix, né? Eu fui pro extremo, que é óbvio quem foi o autor. E mas tem fácil caso... enxergar também, né? Com esse exemplo. Mas tem caso que, por exemplo, você pega que o banco é corresponsável. Então o indivíduo te liga como central de atendimento do banco, tem todos os seus dados, sabe quem é sua gerente, sabe qual é a sua conta. Então, às vezes a gente consegue consolidar a culpa do banco, até porque os tribunais, eles entendem que quem cria a ferramenta
ele é responsável pela sua segurança. Quem criou o Pix, quem liberou o Pix para o Brasil foi o Banco Central, depois os bancos incorporaram. Como eles liberam o Pix, mudando, por exemplo, a forma de transacionar dinheiro no país inteiro, sem pensar nos riscos. No dia seguinte, os índices de sequestro relâmpago cresceram. Por quê? Exato. Porque eles tinham parado de sequestrar, de maneira relâmpago, porque tem que levar o indivíduo no caixa eletrônico, tinha que esperar o DOC ou o TED compensar, etc. No Pix, era imediato. 2 da manhã, você estava no estacionamento, lá no banco de trás do carro, no estacionamento, eles estavam fazendo os Pix no seu celular. No dia seguinte começou a ter problema. Teve um aumento, salvo engano, esse dado da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, de 60% dos sequestros relâmpagos depois do Pix. Aí, muita pressão no Banco Central, começaram a colocar limite de madrugada, começaram a fazer checagem de transferência quando sai do seu perfil. Eles têm como de trazer segurança de uma forma. Por isso que a gente acaba exigindo essa segurança pela forma mais pedagógica, que seria no bolso. Certo. Então, a indenização, eles têm que pagar, eles percebem que eles têm corresponsabilidade, e aí você tem 2 figuras responsáveis, o autor, que seria o criminoso, e o banco, em alguns casos. Aí no Pix, às vezes, o banco tem que pagar. Sabe um golpe que eu vi que aumentou muito, assim, na pandemia? Foi com boleto, cara. Boleto falso. Falso, o cara... Ele impressionante o tanto de informações que ele consegue buscar semelhantes ao boleto original, mudando só um número ali que depois faz cair em outra conta, né? O que eu vejo é assim, né? Hoje eu fui num evento de blockchain e aí as pessoas falando de tokenizar as coisas. Então as coisas físicas terão um token e terão valor na internet. Então você tem seu sapato, ele vai ser tokenizado, vai ter... Aí eu fiquei vendo esse evento. Eu tava com meu irmão, que trabalha nessa área de cripto também. Eu falei, Flá, isso aqui é mercado para daqui a 10 anos. Vai demorar muito para a população entender. Por quê? Aí eu chego na sua resposta. Porque eu vejo que as pessoas têm dificuldade ainda do básico. Então, segurança mínima sobre receber um boleto, seja ele pelo correio ou pelas redes sociais, né? Que nem deveriam ser entregues, na maioria dos casos nem são, e as pessoas recebem e acreditam. E aí, quando você vai para a parte técnica, tem vírus que altera os dados do boleto no seu computador. Você recebe um e-mail verdadeiro, baixa o boleto de verdade, quando ele é salvo em PDF no seu computador, esse vírus subtrai esse boleto, altera o dado só do beneficiário e devolve esse boleto na sua máquina, em segundos. Caraca! Quando você vai pagar o boleto, ele foi adulterado. Mas eu já vi casos até pior, assim, que eu acho que dá até pra compartilhar mais responsabilidade, por exemplo, do boleto no DDA, né? No débito direto autorizado ali. É mais difícil. O cara emitiu um boleto pra você, né? E tá lá, é um débito que você tem que pagar. E você tá lá, paga nas contas do dia, de repente você aprova um boleto lá. Pô, foi pra outro lugar. Eu tô falando que já aconteceu isso comigo. Pode acontecer, porque imagina, eu tenho seus dados, tá? Que estão vazados na internet. Eu não preciso nem te perguntar quais são. Sim. Eu crio uma CNPJ fraudulenta, emito com uma parceria com algum banco, uma conta bancária, boletos em DDA, porque na verdade quem escolhe se vai receber pelo correio por DDA é o consumidor. Vamos supor que você já escolheu o DDA. Inclusive você falou pra todo mundo aqui agora. Aí eu pego, sabendo que você recebe por DDA, crio um boleto lá no nome de algum prestador de serviço que você tem. Ou vai aparecer em duplicidade, porque vai ter o boleto original e o falso, sim, ou às vezes eu consigo colocar um vencimento que chegue antes para você. Então, eu vou te dar alguns exemplos hoje que eu acho absurdos, assim, a genialidade. Eu comecei a ver uma tendência no escritório de clonagem de chip, né? Então o indivíduo vai na operadora, um criminoso, emite um chip com o seu número. Do nada o seu celular para de ter sinal, ele está com o seu número no celular dele. Sim. Com emissão de chip na operadora. Beleza. Aí ele com o seu chip entra no seu WhatsApp, clona em rede social, às vezes até consegue restaurar pelo backup, ele consegue recuperar a senha do backup por mensagem de texto e restaura o aparelho seu lá no celular dele. Então é absurdo o prejuízo. Eu comecei a falar sobre isso. Aí qual era o alerta que eu dava? Procure empresas que estão fazendo, por exemplo, reconhecimento facial ou biométrico para emissão de chip. Então algumas operadoras saíram na frente fazendo isso. Legal. Então a gente tinha algumas operadoras um pouco mais seguras para você ter seu chip. O que eles estão fazendo hoje? Aí veio a clientela, falou, não, eu sou dessa operadora que você falou que é segura, mas o que aconteceu? Aí vai na operadora e vai perguntar, fizeram portabilidade. Então eles fazem a portabilidade para uma empresa que deixa clonar e clona. Então a criatividade é absurda. Eu gosto de falar do SimSwap, né, que é esse golpe de clonagem de chip, porque o consumidor não teve culpa nenhuma. Você não fez nada.
Não é que você recebeu uma ligação e instalou um aplicativo de acesso remoto, né? Da mão fantasma, ou que você passou o código de acesso ao WhatsApp. Não, você não fez nada. Você só teve um chip de telefone celular e alguém clonou na operadora. Então, a genialidade é muito grande. A gente precisa de ferramentas de controle. Por isso que quando vocês abriram o papo falando talvez a regulamentação engessa, mas às vezes empodera o consumidor, né? Por exemplo, Código de Defesa do Consumidor. Então você tem leis que empoderam o consumidor para cobrar do banco, ou quando houver uma fraude dessa, para mim é óbvio, clonou chip na operadora, tem que processar a operadora. Como que eles deixam alguém receber o seu chip? Ah, documento falso, checa melhor o documento. Sim. Usa o reconhecimento facial, vê que eu sou eu, tá? Mas você viu que tem gente dando gogó no reconhecimento facial também? Eu vi com um cara, né, que é um robô, né? Pôs mas é ridículo, né? Pôs a foto ali, né? Imprimiu, pôs a foto e mostra boneco. Ali, libera, cara. Algumas tecnologias sim, outras não. A gente precisa evoluir a tecnologia. Isso. Não é difícil também, né? Se quiser... Evoluir a tecnologia.